So I may start. Camila will present you and then... Okay. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Camila Lambert Rodrigues, sou biomédica perfusionista. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SBSEC e à Contat pelo convite para a moderação deste webinar. Eu vou dividi-lo com o Dr. Davi Tenório, residente de cirurgia cardiovascular. Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. É um prazer ter sido convidado para moderar esse evento junto com a Camila. Nós somos colegas aqui no INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu vou estar aqui para ajudar vocês com as perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode fazer aí pelo YouTube, no canal dos comentários. E a gente vai selecionando o máximo possível para poder fazê-las no final das duas. Obrigada, Davi. O nosso assunto de hoje é proteção miocárdica no transplante cardíaco e cirurgia cardíaca. E para falar desse tema, teremos dois palestrantes. O primeiro deles é o Dr. Klaus Preußer, professor sênior do Departamento de Cirurgia Cardíaca da Universidade de Heinrich Friedrich de Wilhelms, em Bonn, na Alemanha. Como o nosso palestrante é internacional, eu gostaria de pedir licença para me dirigir em inglês também nesse momento. Hello, everyone. Welcome to today's webinar. My name is Camila Lambert Rodrigues, and I am a perfusionist. Our subject is myocardial protection in heart transplantation and cardiac surgery. I would like to introduce the first presenter, Dr. Klaus Preußer, Senior Professor of Cardiac Surgery Department in Heinrich Friedrich University in Bonn, in Germany. Thank you, Dr. Klaus, for accepting our invitation and taking out your time. We would love to hear from you. Feel free to start. At first, thank you very much, Camila. I am very, very pleased to have the chance to lecture, although it's, I'm smiling, it's late in Germany. It's already 11 o'clock in the evening, but I really appreciate to lecture. Unfortunately, the pandemic situation will not allow me to join the meeting and to see all of you, but I very hope it will change in the near future. So the title will be, I tried to say it in Brazilian language, Proteção miocárdica no transplante cardíaco e cirurgia cardíaca. Ladies and gentlemen, there are two topics, cardioplegia on the one hand, and the other hand is myocardial protection in transplantation. Let me start with cardioplegia. And the situation with cardioplegia is as follows. You see we have the newborns and the adults. And related to the operative procedure, as you know, there are some short cross-clamp times and some extended cross-clamps. And related to this, either we have, in case of extended cross-clamp, replegia, and in case of short cross-clamp, we have single shot. But, and you see the quotient mark, perhaps we may have single dose during extended cross-clamp. What different types do we have, or what different myocardial protective methods are used frequently worldwide? We have the Buchberg method, the blood to clear ratio of 4:1. We have the well-known St. Thomas's solution. We have the HTK solution. Please, I used to speak always to call it HTK solution, and you can buy it by Contatti Medical Custodiol, and the last one is the Del Nido solution. And you see
the Del Nido solution differs from Buckberg, although it is a blood-containing solution, because the ratio blood to clear is completely different. It is 1 to 4. That means only traces of blood are in this solution. Later on, I come back to this solution as well. You see, the HDK solution is a low sodium solution and low calcium. But the most important part of the solution is related to a buffer. And that makes the situation something more difficult, because nearly every buffer worldwide, artificial or natural, let me say physiological buffer, has a temperature dependency. And that means at 5 degrees, the pH of HDK is 7.4. At 25 degrees, it is 7.1. And at 35 degrees, it is 6.8. Why is it so? Because the PK, the histidine, I will not go into further details, but the histidine has 3 PK values. And that one we were looking for and we calculated is that one at if the pH is 6.1 at 25 degrees. That is the case if we have the same amount of base and acid, but if we change this ratio of base to acid, the pH shifts and the result will be at 25 degrees, 7.1. So I may give you some administration guidelines in case of cardioplegia. We prefer antegrade solution. Venous cannulation should be done either by 2-stage cannula or bicaval cannulation. The amount of perfusion volume is 1,000 to 2,000 ml. In cases of newborn hearts, you should always keep in mind that the perfusion rate depends on the age of the newborn. The younger the baby, the higher is should be the perfusion rate, and that is related to the lower coronary resistance in newborns. The younger, the lower is the resistance. Perfusion time in adults should be 6 to 8 minutes, while in babies it's about 4 minutes. Perfusion temperature should be 6 to 10 degrees. But the big advantage is only single shot perfusion and no routine replegia. And if for any reason a cardioplegic reperfusion gets necessary, please only administer 1 to 2 minutes, only administer 200 to 400 ml in adults. That means 1 to 2 minutes perfusion only. But no plegic reperfusion necessary up to a 3-hour cross clamp. That is the big advantage. Very often the question rises, what will happen if we have administered the solution, and what shall we do with the remaining volume in the bottle or the bag? Please, don't care about this. Do not take it and put it into the fridge. Why? Because for 2 reasons. The first one is, during cardioplegic arrest, the heart gets warm. That means, and firstly, it gets warm, and secondly, the acidosis or the lactate production will lead to acidosis. Both parameters may shift the pH of the myocardium towards the acidotic side. And the solution? Remember what I said before with the pH dependency of the buffer? The solution is getting warm, and that shifts the pH to the acidotic side too. So
in the myocardium on the one hand, and the solution, the pH shifts in both cases to the same side. Therefore, please don't care about it, let it hang. And if you need, for any case, a replegia, please then administer the more or less warmer solution. The next one is some clinical results. It's a wonderful paper a couple of years ago comparing HTK and blood cardioplegia, the Buckbeck method, in acute aortic dissections. And you see no replegia in HTK, all the ischemia lasted 150 minutes, while in the blood cardioplegic route, every 20 to 30 minutes, a replegia was performed. The troponin values, you see, were lower, although it's only a slight significant difference, but lower in the HTK group. Here you see a retrospective study in minimal invasive surgery, comparing again Buckbeck versus HTK. And this was presented at the ISMICS meeting in June 2018. And you see, I have only listed parameters that showed significant differences. You see, the hospital stay was shorter, creatinine change was less, bypass time was shorter, cross-clamp time was shorter, and the CK-MB loss, the maximum post-operative, was lower in the HTK group. It is always a question, what is better, blood cardioplegia, the Buckbeck method, or HTK? There was a wonderful meta-analysis comparing crystalloid cardioplegia, represented by HTK, and blood cardioplegia, the Buckbeck method. There were 34 randomized trials, and they demonstrated, or they could find, blood is superior, related to low cardiac output syndrome and CK-MB release. But two studies contributing 50% of this meta-analysis, no specific data on low cardiac output and CK-MB release, and even one study that has analyzed 1,001 patients. In this trial, it was stopped due to adverse neurological events with warm blood cardioplegia. So we will not have any clear data. What is superior? Mostly it is related to the convenience and attitude of the surgeons and the perfusionists. A study from being presented a couple of years ago, comparing again HTK and blood cardioplegia, mitral valve surgery plus CABG. Please believe me, I have presented these slides for very often. But after a couple of years, I suddenly realized that the survival was different. And the mean survival was longer, or lasted longer, in the HTK group. And then I tried to figure out what happens with other studies. And there was a study in Germany, mitral valve surgery as a redo procedure. And look at this. After 3 years, the HTK group showed a higher survival rate. And a high survival rate was also demonstrated in a wonderful study in which HTK was used, more than 2,700 patients, and the survival rate was 87.3%. Ladies and gentlemen, I think we should focus on
post-operative differences if you compare HDK with other solutions. That is quite clear. But what is more interesting, and we should do it in the future, what happens in the long term, with the long-term results. And here you see a paper comparing survival after aortic valve replacement, comparing HDK and Buckberg cardioplegia. And look, there is a significant difference after about 10 years. And that is really surprising. And the same, looking at in the longer term survival and what happens in the longer post-operative period, a wonderful study was demonstrated that post-operative arrhythmias within 30 days after the operation happened more often in the Del Nido group than in the HDK or symptomasis group. To be honest, that was even for me very surprising that there are differences related to the long-term results if you compare different solutions. So now let's look what myocardial protection in adults by single shot. If you prefer, and there are some centers, mainly in the US, they prefer intermittent hypothermic cross-clamp. This is safe up to 25 minutes. And symptomasis method gives or resulted in a safe protection for about 40 minutes. Del Nido is safe for 60 minutes in adults, and HDK is safe as well. But what is after 60 minutes? And you see, I have used several question marks. That is, I'm sorry, but it is unclear. With HDK solution, we have a safe cross-clamp P time for 3 hours. Look what even Dr. Del Nido argued, and he mentioned in 2016 that in some special or in big procedures where the myocardium gets rewarmed, for example, minimally invasive procedures and robotic valve surgery, and in such cases, to achieve a uniform hypothermia by only single shot is very difficult, and therefore active topical cooling, in his review, should be required. So, and if we now compare, or if you have a special look on Del Nido solution, then it is quite clear Del Nido solution is superior to Buckberg cardioplegia. In the past, Buckberg himself had repeatedly emphasized the significance of blood in the cardioplegic solution, recommending a blood clear ratio of 4:1. However, clinical routine with Del Nido has shown that this hypothesis must be revised since ratio of 1:4 is superior. Del Nido, a use of Del Nido strictly requires plasma-light as a main carrier. Ladies and gentlemen, if any other carrier is used, it is not Del Nido's solution, and the protective efficacy is unpredictable. As for newborn heart protection, Del Nido is effective for about 1.5, maybe to 2 hours by single shot application, while in adults, an equivalent cross-clamp time is by far not guaranteed. So now move to the newborns. The first challenge with newborns, besides ATP and lactate production, is edema formation. You all know that a delayed sternal closure
happens extremely seldom in adults, but very often in newborns. And we have evaluated it, and you see the edema formation in comparing pigs and neonatal piglet hearts started by far earlier and is significant with regard to the adult. And this is the reason why. So this is the first proof or the first analysis that demonstrate that the difference is related to the age of the myocardium. Another problem is the replegia in neonatal hearts. And you see, comparing Del Nido and HDK in rat hearts, and replegia was done every 40 minutes, and every 40 minutes in Del Nido and HDK, and you see there is some difference. The morphology is inferior with Del Nido, but what happens with replegia, with no replegia after 2 hours of cross clamp, and you see the results are superior. Ladies and gentlemen, we have recently finished a study on piglet hearts, 4 days old, comparing HDK and Del Nido. And here are the first results. HDK 120 minutes and 180 minutes. And the scoring, we did our own scoring, and you see the cristae, the double membrane, and the matrix were evaluated. And in Del Nido, 120 minutes and 180. Sorry, doctor, I think your hand's on the microphone. I have, is okay? Now it's better. Okay, and you see, in 120 minutes, it is superior, and the difference gets more impressive if we compare the 180 minutes. A study in Beijing demonstrated superiority of HDK comparing with St. Thomas's. You see, cardioplegic reperfusion was not done in the HDK group, and cross ischemia lasted shorter. And the results, mortality rate was lower, CK loss was insignificant, different, but at the second post-operative day, there was a significant between HDK and St. Thomas's. So now myocardial protection in newborns by single shot. Again, intermittent hypothermic cross clamp, 20, a little bit more, 20 minutes. Backberg is safe for 40, St. Thomas's for 40. Del Nido is safe for 60 minutes as well as HDK. And after 60 minutes, Del Nido is safe, absolutely safe up to 90 minutes. Afterwards, there are some reports that say 120 minutes. I have no idea. But one thing is clear, HDK is safe for 180 minutes. Okay, now the final part belongs to transplantation. The frequently used protective methods for transplantation are St. Thomas's and HDK solution. In HDK, in transplantation, we recommend integrate solution, bicaval cannulation, and now there is a difference. 3.5 liters for perfusion volume, and perfusion time should be 10 minutes, and perfusion temperature should be less than 5 degrees. Why? You see, here a wonderful study in almost 800 transplantations, and I have added this quotient mark, but you see, after 3.5 liters of solution administration, the early graft failure rate was very low and reaches an almost plateau. And
how long can we arrest the heart? Up to 5 hours for transplantation, but you see, perfusion volume is 3.5, average 3.5 liters. So the risk of early graft failure rate increases the shorter the smaller is the perfusion volume. And there is a study from Germany, from the biggest center of transplantation, almost 1,300 patients, and you see the early primary graft failure rate is only 7%. Ischemia lasted for more than 3 hours. And related to the cross-clamp period, after 5 hours, and that is this red line, the early graft failure rate or the failure rate is distinctly increased. Finally, let me a short comment on cost analysis. There was a study in 2016 demonstrating that, or comparing custodial and blood cardioplagia, and they could demonstrate within the custodial group, blood transfusion rate was lower, stroke rate was lower, and hospital readmission was lower as well. And the cost analysis demonstrated $3,000 per patient could be saved using custodial. Ladies and gentlemen, I could not believe. I was very, very skeptical. And in 2018, there was a study presented again, comparing custodial and blood cardioplagia, a cost analysis. And surprisingly, they could again, or they could also demonstrate a saving rate of more than $3,000. I come to an end, and this is my take-home message. After more than 50 years of scientific and clinical research on cardioplegia, an optimal solution has not been found. Not even the question whether a kind of solution, blood or crystalloid, is clearly answered. Definite superiority of one of cardioplegic methods discussed before cannot be scientifically evaluated. So today, 2 parameters will influence surgeons' decision and attitude concerning cardioplegia, and that is safety and convenience. And convenience means no replegia. Against this background, it may be concluded that 2 methods are superior, Del Nido and HTKL, while Buckbeck and St. Thomas's solutions are inferior to cardioplegic reperfusions. HTK and Del Nido enable complex or long-lasting open heart procedures that distinctly reduce numbers of cardioplegic reperfusions. However, the advantage of Del Nido solution in newborns is not clearly proven in adults, while HTK solution guarantees safe cross-clamp time in adults and in newborns for 3 hours at mild systemic hypothermia by single shot application. And finally, and contrary to Del Nido, HTK is also very protective in heart transplantation. I thank you very much for your attention. Dr. Klaus, thank you for your excellent presentation. It's an honor for us. Dr. David is getting all questions and he'll do it for you at the end, okay? Okay, but I may say it's my honor to have the chance to my Brazilian friends. No, it's an honor for us. Thank you very much. Now I ask for permission to speak in Portuguese because I will call the next presenter, Dr. Marcelo. He's Chief of Cardiovascular Surgery in Unesp. Bom, pessoal, então depois dessa excelente palestra do Dr. Klaus,
O nosso próximo palestrante é o Dr. Marcelo Laneza Felício, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital das Clínicas de Botucatu e chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular da Faculdade de Medicina da Unesp. Boa noite, Dr. Marcelo. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. E lembrando que o Davi está recebendo as perguntas, as dúvidas do público e irá dirigi-las a vocês no final da apresentação. Fique à vontade para começar. Muito obrigada. I would just ask Dr. Proust to unshare his screen, so the next presenter can share his screen. Please. What to do? Just unshare your screen, please. I can't. I'm sorry. What? No. I stop. No. Stop, yes. Stop. Okay. Now I have stopped. Yeah, that's great. Okay. Thank you again, Dr. Klaus. Dr. Marcelo, pode ficar à vontade para iniciar quando você quiser. Good evening, everyone. First of all, it's an honor for me participation in this webinar with Dr. Price and SBSEC and Contact. Bem, a apresentação foi solicitada para fazer em português, porque tem vários acadêmicos que poderiam participar. Parabéns pela SBSEC, pela Contact, por organizar esse webinar e obrigado pelo convite. O que vamos conversar um pouco hoje, o que eu trouxe, depois dessa brilhante aula do Dr. Price, a respeito de proteção miocárdica no transplante cardíaco e a nossa experiência com a proteção miocárdica no doador marginal. Só para situar a condição dos doadores no Brasil, num ranking de 50 países, o Brasil ocupa a 25ª posição em relação ao número de doadores efetivos por parte por milhão. Apesar desse número de ofertas ter crescido no Brasil, uma cifra de 18 doador efetivo por milhão, ainda está bem inferior aos primeiros do ranking, onde os Estados Unidos apresenta 30 doadores por milhão de população, e a Espanha mais do que a metade do Brasil. E o grande, podemos ver nesses dados a necessidade estimada, e o nosso país, infelizmente, realiza apenas 20% da necessidade dos transplantes de coração no Brasil. Um dos grandes fatores que contribuem para essa baixa taxa de oferta é a recusa familiar. No Brasil, após o diagnóstico de morte encefálica, o doador só passa a ser um doador efetivo se há o consentimento da família. E desde 2012, essa taxa de recusa durante a entrevista após o diagnóstico de morte encefálica ainda é muito alta, ela se mantém na taxa de 40% de recusa de doação. Não dá para falar em transplante sem citar a situação que estamos vivendo na pandemia. Então, uma breve colocação. Então, em comparação com o ano passado, em azul, esse ano, no primeiro semestre, a notificação de doadores efetivos apresentou uma queda. Aqui em azul, em 2020, em 2019, em vermelho, 2020. Então, houve uma queda da notificação de doação. E o número de transplantes realizados nesse trimestre também caiu, em comparação ao ano passado. No total, então, houve uma queda nesse primeiro semestre de 30% dos doadores.
onde o doador, na pandemia principalmente, ele compete com leito de UTI e a ventilação mecânica. Também ocorre um contingenciamento de recursos, onde as instituições direcionam recursos para a pandemia, para essa incerteza e a falta de previsibilidade da doença, e também em algumas instituições no Brasil passou por momentos de desabastecimento de insumos, medicações, então, com isso, diminuiu o número de transplantes. Quanto à condição do órgão ofertado, nós temos um doador um pouco mais instável, uma elevada dose de drogas vasoativas, principalmente devido a UTIs novas, improvisadas, muitas UTIs precisaram ser montadas em enfermarias, com equipes com menor experiência, muitos profissionais do front foram contaminados e os funcionários precisando ser remanejados. Em contrapartida, a captação na pandemia, a gente sempre busca um doador que ele está instalado numa UTI não COVID, onde não tem um paciente com COVID, mas todos os órgãos ofertados, o doador já é testado para coronavírus, então é feito o exame do RT-PCR e todo doador já apresenta esse exame negativo, é condição para doação. E com isso, mais captação à distância. A baixa oferta de órgãos, agravada com a pandemia, então surge uma maior utilização do doador marginal, da Extended Donor Criteria. Esse doador marginal não é um doador de exclusão, mas sim um doador com algumas características onde se precisa ainda mais uma proteção miocárdica durante a captação bem segura e efetiva. Aqui alguns dados da literatura, só para mostrar como que eles elencam o doador marginal. O grupo do Dr. Michael Green, da Áustria, numa publicação recente de 2020, ele coloca como doador marginal aqueles doadores com a idade superior a 40 anos, com a desproporção de índice de massa corpórea maior que 20 entre doador e receptor, pacientes com hepatite C, novamente com IMC acima de 79, pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, fração de ejeção abaixo de 45, uso de drogas vasoativas em altas doses, tabagistas e drogaditos, história de diabetes, pacientes com reanimação cardiopulmonar prolongada, hipotensão transitória e doadores que apresentaram parada cardíaca. Esse grupo francês do Dr. Fletcher, ele também coloca como o doador do sexo feminino como associado com uma maior chance de associação com a perda do órgão do coração no período de 1 ano. No último relatório da International Society for Heart and Lung Transplantation, quando comparou os grupos de doador e receptor do sexo masculino, doador masculino para masculino, masculino feminino, feminino para masculino e feminino para feminino, o único pareamento que teve diferença estatística com menor sobrevida foi o doador feminino para o sexo masculino. De qualquer forma, ainda se usa bastante o doador feminino. Na Europa, quase 40% dos doadores são do sexo feminino, uma menor parcela na América do Norte e menor ainda nos outros países. Essa publicação do grupo de Nova York, ele também coloca como critério para doador marginal o tempo de isquemia. Então, eles criaram um score de risco preditivo de mortalidade para transplante ortotópico, onde eles pontuam cada
cada característica do doador, e também viram que o tempo de isquemia ele foi associado com uma maior mortalidade. Então, aqui numa curva de isquemia, quanto maior a isquemia, maior a mortalidade no período de 1 ano. Uhum. David Joyce, da Mayo Clinic, publicou um trabalho onde ele colocou o score de risco utilizando também as características do receptor. Então, antes era avaliado a mortalidade conforme somente o doador, mas aqui houve um pareamento entre doador e receptor. Isso é muito importante, porque às vezes o doador é marginal, mas o receptor está muito mais grave. No começo era ofertado o doador marginal para receptores em uma evolução pior e com pouco tempo de sobrevida na lista de espera. E aí ele dividiu aqui com baixo risco, risco intermediário e alto risco. E para esse pareamento de alto risco, apresentou uma menor taxa de sobrevida. E eles concluíram que as características, os fatores de risco, tanto do doador quanto do receptor, são fatores que influenciam a sobrevida depois do transplante cardíaco. Nesse trabalho, eles compararam o uso de doador marginal com pacientes que receberam dispositivos de longa permanência, no caso aqui o HeartMate 2 e o HeartWare, em pacientes na lista de transplante, como ponte para transplante, bridge to transplant. E eles não viram diferença entre a instalação do dispositivo e o uso do doador marginal num período de 3 anos. Porém, após os 3 anos, a gente vê nitidamente a abertura dessa curva com a tendência de menor sobrevida para os pacientes que receberam o dispositivo. Isso provavelmente por complicações a longo prazo do dispositivo e a própria evolução da doença cardíaca. E eles concluem que não tem diferença entre colocar o LVAD, o dispositivo de assistência em pacientes na lista de espera, como ponte para transplante, e pacientes que receberam um órgão de doador marginal. Porém, aqui a gente não leva em consideração também a qualidade de vida de um paciente que já fez um transplante, que já se recuperou, reabilitou, e um paciente com um dispositivo. E também o custo desse tratamento, que um paciente que recebeu o dispositivo, ele ainda vai ter que reinternar, ser submetido ao transplante, e após a instalação de um dispositivo, um custo muito alto, que também não é a nossa realidade. O Dr. Kush, ele fez um levantamento no seu grupo dos critérios de recusa do órgão nos pacientes transplantados na Califórnia. Os principais critérios foram idade avançada, sexo feminino, morte por acidente cerebrovascular, pacientes hipertensos com diabetes, elevados níveis de troponina, disfunção do ventrículo esquerdo, hipertrofia miocárdica. E a falta de doadores tamanha, é tão elevada, que o número de doadores que, devido à morte encefálica ou à história do trauma, tiveram uma parada cardiorrespiratória, tem se elevado. Então, cada vez mais estão utilizando doadores que tiveram uma parada cardiorrespiratória. É claro, foram reanimados e depois fecham um protocolo de morte encefálica e entram como doador efetivo. E esse grupo concluiu que não houve diferença estatística, não houve diferença na sobrevida do paciente quando o doador tinha uma parada cardiorrespiratória prévia para aqueles doadores sem parada cardiorrespiratória prévia. Inclusive, agora a gente está num processo de um transplante e a gente está
parte do grupo já foi até para a captação de um doador que teve uma parada cardiorrespiratória. Então, a grande questão, esperar um órgão ideal, um standard donor, um ideal donor, ou um extended donor criterion, ou usar um órgão marginal. Muitos desses pacientes não têm esse tempo para poder esperar um doador ideal. Então, a grande questão do uso do doador marginal é porque a oferta realmente não cobre a grande demanda de pacientes a serem transplantados. Estudos já estão sendo feitos de coração para recuperar um coração não após uma parada cardíaca, mas após uma parada circulatória. Eles perfundem esse coração, avaliam esse coração se tem condições de serem utilizados também. Os programas de assistência circulatória no Brasil, eles são deficitários, não tem device para todo mundo e o custo ainda é muito elevado. O tempo de lista é um tempo de espera do paciente por um órgão, é um tempo elevado. A gente está transplantando cada vez mais pacientes mais graves, com isso aumenta muito o custo hospitalar, um longo tempo o paciente recebendo drogas vasoativas e muitos em assistência circulatória, sem contar a possibilidade do óbito em lista. O nosso serviço é um serviço localizado na cidade de Botucatu, no centro-oeste do estado. É uma cidade que, estrategicamente, ela recebe inscrição de vários pacientes de todo o estado de São Paulo. Em contrapartida, a maioria das captações nossas são feitas à distância pela pequena quantidade de hospitais e de oferta no interior do estado de São Paulo. Porém, somos uma das equipes que mais transplantaram na pandemia. Fizemos 8 transplantes na pandemia e com esse de agora à noite estamos indo para o 9º transplante. Sempre que escutamos, que deparamos com a proteção miocárdica, sempre se fala, principalmente no primeiro contato com o transplante, que o coração o tempo máximo de isquemia é em torno de 4 horas. Mas devido a essa baixa oferta de doadores e as captações à distância, praticamente esse tempo de 4 horas está sendo ultrapassado. E uma grande contribuição para isso foi o desenvolvimento e a consolidação das soluções cardioplégicas, principalmente do HTK custodiol. Aqui também dados do relatório da International Society, podemos ver que na Europa, 42% dos pacientes de doadores apresentam um tempo superior a 4 horas. E muitos não, mas uma pequena parcela ainda utilizam um doador com tempo de isquemia acima de 6 horas. Quando a captação é feita dentro do estado de São Paulo, a gente tem apoio do helicóptero da Polícia Militar, do AG, mas a gente já realizou a captação em vários estados, aqui com apoio da Força Aérea Brasileira, no Mato Grosso do Sul, aqui uma captação no estado do Paraná e aqui uma captação no estado de Goiás. A solução cardioplégica que a gente utiliza é o HTK custodiol, uma solução desenvolvida pelo Dr. Brett Schneider junto com o Dr. Preuss, e já no manuscrito original eles já se preocupavam com a proteção miocárdica, onde aqui já tinha notado a presença de uma substância tampão, no caso a histidina. Então, falando rapidamente do custodiol, já que o Dr. Preuss já apresentou brilhantemente os dados, então é uma solução com baixa concentração de potássio, de sódio e cálcio intracelular, e essa baixa concentração otimiza a inativação da função celular em decorrência da retirada do sódio e do cálcio do extracelular, bloqueando os canais rápidos de sódio e interrompendo o potencial de ação da célula miocárdica.
A histidina, que apresenta uma elevada capacidade de tamponamento extracelular, mantém o pH em níveis adequados, promovendo o aumento da tolerância isquêmica, além de inibir citocinas envolvidas na lesão celular, protegendo da lesão também de reperfusão. O triptofano, como foi dito, confere proteção à membrana das células e a inativação de radicais livres. E o alfa-cetoglutarato é um substrato para a produção de energia durante a indução da cardioplegia e também muito importante na reperfusão do coração. O manitol, ele mantém uma baixa osmolaridade, reduzindo o edema celular, não só do miocárdio, mas também dos vasos. E a baixa viscosidade da solução, ela permite uma perfusão homogênea e muito mais rápida através da microcirculação. Com isso, nós temos um resfriamento rápido do coração, uma parada rápida, com economia de energia e uma rápida proteção do miocárdio. Para isso, nós estabelecemos um protocolo de infusão da equipe. Então, a nossa equipe, a gente armazena como recomendado pelo fabricante a solução entre 2 a graus Celsius, a temperatura de infusão entre 4 a 8 graus, a gente administra 20 ml por quilo, numa dose máxima de 2 litros, mas a gente acaba adotando 2 litros de infusão na captação do órgão, com um tempo de infusão em torno de 6 a 10 minutos. Esse tempo de infusão ele é importante, a infusão, a ação do custodiol ela é tempo dependente, e isso permite um adequado tamponamento da histidina e do triptofano, e também permite que as células miocárdicas sejam conduzidas a um estágio refratário pela baixa concentração de sódio. É importante também aqui a descompressão do coração. Lembrando que a pressão de perfusão do músculo cardíaco é a pressão diastólica da aorta menos a pressão diastólica no ventrículo esquerdo. Então, no início da infusão, em torno de 120 milímetros até a parada cardíaca, essa pressão é um pouco maior para armar a válvula aórtica. Após a parada cardíaca, a gente diminui a pressão de infusão e descomprime as câmaras cardíacas, seccionando a cava inferior para descomprimir o ventrículo direito e as veias pulmonares direitas para a descompressão do ventrículo esquerdo. Quando o órgão chega para o transplante, na mesa acessória, no backtable, se o tempo de isquemia é superior a 2 horas, a gente repete 1 litro da solução. Algumas características do perfil dos nossos doadores, dos corações captados e dos transplantes realizados, em torno de 33% é um doador feminino para um receptor masculino, 13% tem hipertensão arterial, 27% drogadição, bastante paciente, são ofertados pacientes muito instáveis, com a presença de drogas vasoativas, noradrenalina, adrenalina, muitos com infecção controlada e em uso de antibióticos. No Brasil ainda, por incrível que pareça, grande parte no estado de São Paulo, os pacientes, os doadores não têm ecocardiograma, a gente faz uma avaliação no local, a gente faz captação também de doadores que tiveram uma parada cardiorrespiratória, pacientes que foram reanimados. Foram 3 pacientes captados pós-reanimação, com o de hoje que está sendo captado também é um doador que teve uma parada de 12 minutos. É claro que aí é checado, além do ecocardiograma pós-parada, mas também a equipe avalia no local durante a retirada. E pacientes com hipertrofia do ventrículo esquerdo. 2 pacientes tiveram essa hipertrofia, um 14 milímetros de parede e outro com 15 milímetros. E um tempo de isquemia, 93%, quase 94% das nossas captações, devido à logística,
apresentaram uma isquemia superior a 4 horas. Vejam, são órgãos onde a proteção miocárdica ela precisa ser muito segura e muito efetiva, porque são órgãos suscetíveis à disfunção e à perda do enxerto no pós-operatório. Dr. Preuss, do you remember this picture? O ano passado, Yeah. nós fomos convidados para mais uma brilhante apresentação do Dr. Preuss em São José do Rio Preto. E conversando com o Dr. Preuss, a gente tinha acabado de transplantar um paciente com coração hipertrófico e ele já tinha sido estubado e estava tendo uma boa evolução na unidade de terapia intensiva. E quando a gente colocou algumas situações para o Dr. Preuss, ele nos motivou e passou bastante conhecimento e disse que poderia fazer essas captações à distância, coração pós-isquemia por parada por reanimação e corações com hipertrofia. Did Dr. Marcelo presentation stop? Okay. Camila, a apresentação do Marcelo caiu? Acho que sim, Davi. Acho que sim, Davi, a apresentação dele caiu, acho que o sinal dele deve ter dado alguma interferência aí, mas de qualquer forma, a gente agradece. Se ele conseguir voltar, a gente retoma a apresentação, que já devia estar se caminhando para o final. Enquanto isso, acho que a gente pode fazer alguma pergunta para o Dr. Klaus, se você já estiver aí. Dr. Klaus, thank you again for taking time out and being here today, sharing your huge knowledge. And I will give the floor to Dr. Davi. Okay, thanks again. Thank you, Dr. Preuss. I was really impressed with your presentation. I think I had watched it 1 or 2 times before, but it still changes, it's still evolving, and you still bring new information every time. Or maybe I'm studying a little bit more and I'm understanding a little bit more of what you are talking about. But maybe this presentation could be called the myocardial protection on a nutshell, because everything you should know about myocardial protection is there. And something that I was thinking during Dr. Marcelo presentation is if we have studies about how the HCK solution performs in marginal donor hearts, if there is any difference between an ideal organ and a marginal organ, and if there is any difference between HCK and St. Thomas solutions in this kind of patients or in this kind of the. I think, or I remember there was a huge study that has been done in a German center. That is the center I presented data about 1,300 transplantations, and they also looked for marginal donors, and they had the same experience as Dr. Marcello. By the way, a wonderful lecture.
the same experience as Dr. Marcella has presented. The problem is, I think 4 hours is with HDK is not critical. There is a more or less sharp increase of early graft failure rate after 5 hours. That is the first aspect. I think it's a pity we have no time to explain why theoretically we could arrest the heart for 10 hours if we focus on ATP, but it failed. I think it's not the topic now, but I think there are some reasons. The other thing is what I won't recommend is to re-pledge if shortly before the cross clamp is removed, because it is a fact that the more acidotic a myocardium is, the less is the risk of dysrhythmias. Acidosis itself protects against dysrhythmias. So first, and secondly, you remove too many electrolytes and some substances by reflushing or replegia before declamping of the aorta. I wouldn't do it. The worstest you can do, and I will tell you, I have written a letter to the editor, to the Annals, and this letter has been accepted and it will be published in the next issue. There is a study from in America that uses HDK, and what did they do? They used HDK for transport, for the transportation, and shortly before they declamp the aorta, they administer blood cardioplegia. In the backpack method, 600 ml. And that means you mixture an intracellular type, that is HDK, with an extracellular type. And so it is unpredictable what happens. And I personally have, I argue, we should, you or those surgeons should avoid to continue this practice of replegia with an extracellular solution if you have initially used an intracellular one. I can't hear. Microfone, Camila. Okay, now I hear. Thank you, Dr. Klaus, again for your attention. I think Dr. Marcelo comes back. Okay. Perfect. Sorry, the sign is off, and now I try finishing this presentation. Just few slides. Okay. And let me see. A receiver, como eu estava dizendo, priorizado com lista por droga vasoativa, então o doador foi um doador do sexo feminino, hipertenso também, com IMC de 31. A captação foi à distância, foi no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Uma causa de morte cefálica foi um AVC hemorrágico, um tempo de isquemia de quase 5 horas. E aqui o nosso receptor, essa foto foi retirada 3 semanas no ambulatório de transplante, 3 semanas, 3 weeks after the surgery. Ele recebeu alta com 2 semanas, alta hospitalar, principalmente do caso da pandemia. A gente fez o transplante na pandemia, começou a reabilitação e falou, vai terminar a reabilitação em casa para não aumentar a chance de contaminação. E com 3 semanas, uma semana após a alta hospitalar,
ele retorna no ambulatório. Um segundo caso, um receptor masculino, um menino de 14 anos de idade, com a miocardiopatia dilatada hipertrófica, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e um ecocardiograma com 22% de fração de ejeção. Esse menino, ele teve a primeira internação dele após um ataque isquêmico transitório, foi um déficit à direita, que depois acabou recuperando. Nessa internação, ele fez um tromboembolismo pulmonar e teve 2 PCR, 2 paradas cardiorrespiratórias. Ele já estava em ventilação mecânica, foi priorizado em lista de transplante por assistência circulatória mecânica. No momento, ele estava com um balão intra-aórtico e um dispositivo de assistência ventricular esquerda, com elevadas doses de drogas vasoativas, recebendo dobutamina 20 mg, noradrenalina 20 micrograma, noradrenalina com 1,77 micrograma, recebendo também adrenalina e vasopressina, e já com progressão da disfunção orgânica, um TGP acima de 5.000, TGO acima de 7.000, bilirrubina acima de 2, já também com a lesão renal aguda. E esse menino foi engraçado, na noite que ele recebeu o órgão, no início da noite ele teve uma outra PCR, uma outra parada cardíaca, fibrilação. Ele foi reanimado, mesmo com a presença dos dispositivos, e aí apareceu esse doador, um doador feminino, de 32 anos, com a captação a longa distância, foi na cidade de Apucarana, no Paraná, morte cefálica com AVC hemorrágico, também o uso de noradrenalina e vasopressina, e com tempo de isquemia também elevado. Esse paciente ele se encontrava na nossa unidade de terapia intensiva, com o dispositivo de assistência, balão intra-aórtico, todas as drogas vasoativas possíveis. Foi, na verdade, uma questão, não é nem de órgão marginal, questionando se é melhor a sobrevida de um órgão marginal ou de um órgão standard, mas para ele foi uma questão de vida, era a única chance que ele tinha. E aqui, o paciente, na mesma internação, durante a reabilitação. Vamos ver se consigo passar o vídeo. Esse mesmo paciente recebendo um órgão marginal. Isso só foi possível graças à efetividade e à segurança da solução cardioplégica. Quando as possibilidades estão em baixa, mergulhe em seus recursos, você tem mais do que pensa. Inovação, muitas vezes, não é incorporar novos recursos, e sim saber usar os recursos que já temos. Com isso, usando o doador marginal e com a segurança da proteção miocárdica, em relação ao estado de São Paulo, a gente conseguiu diminuir o nosso tempo em espera para um órgão dos nossos pacientes. Enquanto a média em geral é em torno de 30,4 meses, a gente consegue um pequeno tempo de lista de 3,6 meses. E mantendo uma sobrevida aceitável, bem semelhante à do Estado. Essa é a sobrevida do nosso grupo e a sobrevida do Estado. O doador marginal é uma alternativa a ser considerada frente à grande demanda de receptores e à baixa oferta de órgãos. O nosso grupo, a sobrevida com a doador marginal é semelhante à sobrevida global no estado de São Paulo. A solução cardioplégica HTK custodiol possibilita o uso de órgãos marginais com segurança. A captação de órgãos marginais com HTK custodiol reduz o custo do tratamento através de menor tempo de fila de espera para o transplante, com menor uso de drogas vasoativas, menor tempo de assistência circulatória mecânica e menor tempo de internação do paciente grave priorizado. Obrigado. Dr. Marcelo, muito obrigada pela sua excelente apresentação. É uma satisfação poder ouvir um pouco dos resultados do seu serviço e aprender
com seus conhecimentos em pontos tão importantes dentro da área do transplante cardíaco. Agradeço imensamente o senhor aceitar o convite e passo agora a palavra para o Davi novamente, para ele dirigir algumas dúvidas dos telespectadores. Dr. Klaus? Yeah. I will give the floor to Dr. Davi again, ok? Yes. Davi, muito obrigada. Pode continuar e em seguida fazer o encerramento, por favor. E obrigada novamente a todos que participaram aqui com a gente. Ok, eu só recebi aqui mais uma pergunta do Dr. Marcelo Felipe. Aproveitar que ele retornou aqui com a gente. E eu ia falar que eu achei muito interessante o panorama que ele passou sobre o transplante durante essa era Covid. E a pergunta tem a ver com isso. Do pessoal da perfusão, gostaria de saber como é que tem sido a experiência de vocês justamente quando usa esse doador marginal, que algumas vezes precisa de ECMO ou no pós-transplante, já que esses pacientes também, em tese, competem com pacientes com Covid que também demandam ECMO. Como é que tem sido a experiência de vocês no seu serviço, professor? Bem, é uma excelente pergunta. Hoje, os recursos, não só a ECMO, mas todos os recursos acabam competindo com os pacientes a serem transplantados. Independente de ser um doador marginal ou um doador standard, eles podem realmente evoluir com disfunção do enxerto transitória e ter que colocar em ECMO e assistência no pós-transplante. Mas no pré-transplante, a gente entende que, usando o doador marginal, a gente espera transplantar cada vez mais rápido o paciente, com tempo de fila menor, e que o paciente não evolua para a necessidade de uma ECMO. Compete com a ECMO, com o COVID, compete com o leito de UTI, compete com ventilação mecânica, às vezes compete até com paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida grave, precisam também de diálise. A diálise é uma circunstância presente num paciente com COVID grave, que pode evoluir com lesão de múltiplos órgãos, inclusive lesão renal aguda. Então, nesse cenário da pandemia, a gente está conseguindo fazer o transplante numa UTI não COVID, é uma UTI cardiológica, onde não só os pacientes não têm COVID, mas também eles procuram manter um fluxo de funcionários que não transitam pela UTI de COVID. A nossa instituição, independente de estar em ambiente de UTI ou não, desde que trabalha com assistência, hoje todos os funcionários, inclusive médicos, respondem um questionário de sintomas diariamente, assim que acessam o hospital. Então, está sendo bem controlado isso para evitar que um paciente transplantado seja contaminado. Nesses 8 transplantes na pandemia, a gente não teve ainda a contaminação de pacientes transplantados. E com o doador marginal, a gente está conseguindo manter um número aceitável de transplante. Sensacional. Bom, acho que para encerrar aqui, até porque já está bem tarde lá para o Dr. Preuss, acho que vai ter mais uma pergunta, acho que poderia ser para os dois. Okay, Dr. Preuss, just to finish, I know it's more than midnight for you over there. Doesn't matter. And the last question, I believe we can ask for both presenters. We see clear benefits or clear results with HTK solution, superiority that's very significant than with others when comparing to other solutions. And
what do you think would be the last barriers to HTK solution be more used or be more prevalent in cardiac surgery? Yeah, it's really difficult to answer. I think the increasing number of minimally invasive surgeries have great impact on the usage of HTK solution. As I mentioned in my lecture, in the past, the surgeons looked for ATP, they looked for morphology, for post-ischemic function, and today, what most of the surgeons, what are they looking for? They look for convenience and safety. Safety for the patients, it's quite clear, it doesn't change, but convenience and inconvenience is, particularly in mitral valve surgery, to replace the retractor and to interrupt the procedure. And that, I think that is very important. And we should not forget the newborns. And because I had no time to mention that replegia in newborns is inferior. That is quite clear. I'm sorry, we do not exactly understand why it is so, but it is a fact that if replegia can be avoided, it is a big advantage for the surgeon and the safety for the young child. Thank you so much. O senhor, professor Marcelo, o que é que o senhor acha que são as últimas barreiras para o custodial ser mais adotado? Eu compartilho das mesmas ideias. No Brasil, a gente tem algumas barreiras, principalmente financeiras. É claro que quando a gente usa o custodial, a gente procura o conforto de campo e a segurança. Eu não consigo usar mesmo o serviço privado custodial para todo mundo. Em comparação com as outras cardioplegias, ela se justifica, porém o custo é ainda elevado, mas a gente procura para cardiopatia congênita complexa, na nossa instituição a gente consegue usar, para cirurgia de aorta a gente está usando, para os transplantes, é claro. E, na verdade, às vezes você pega uma reoperação, dupla troca, uma aorta um pouco mais complexa. Então, geralmente, as cirurgias mais longas e mais complexas, nós conseguimos justificar o uso do custodial. Ainda a gente não consegue expandir para todas as cirurgias, apesar da segurança e do conforto de campo, pelo custo em comparação às outras. Ainda no nosso país, a gente não consegue instituir, muito menos nas instituições públicas. Apesar que o transplante a gente faz em instituição pública, aqui a gente tem conseguido também no nosso serviço da universidade usar para crianças mais complexas e aorta. Mas eu acredito que com a difusão do conceito e ela ganhando o seu espaço para cirurgias mais complexas, difundindo, eu acredito que o custo acaba caindo e tendo a oportunidade também de usar cada vez mais. Antes, quando falava em uso do custodial no Brasil, era bem raro usar, pouquíssimos serviços utilizavam e era muito difícil conseguir. Hoje, não que seja fácil, mas os serviços têm conseguido usar um pouco mais. Ótimo. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Thank you so much, Professor Bruce. And I think with that, we finish
this brilliant lecture series. Thank you And for your participation. Let me add one word, please, all. Take care and stay healthy. Bye bye, everyone. Bye-bye. Boa noite a Bye, todos. bye. Bye-bye. Bye.